Está se aproximando mais uma colheita de uva aqui pelo Rio Grande do Sul e nós precisamos nos ajudar porque, infelizmente, esta é a maior necessidade de mão de obra e, infelizmente, principalmente feito pelas entidades representativas dos produtores, que deveriam estar protegendo os produtores, orientando os produtores, não. O que está sendo feito é ameaçarem os produtores rurais caso eles não façam do jeito que estas entidades querem que seja feita a contratação de mão de obra. Prestem atenção. Infelizmente, as entidades representativas parece que, na sua totalidade, têm dito para os produtores que a única forma de contratação é através de carteira assinada. Isso não é verdade. Se os produtores levarem em consideração esta falsa orientação, o que acontecerá é a inviabilização das suas propriedades. Eles serão inviabilizados de produzirem e de contratarem. E, infelizmente, é isso que se pretende. Aquela infâmia de transição alimentar que está sendo posta, que foi acatada, aceita e aprovada pelos nossos representantes eleitos, está sendo posta em prática, infelizmente, por aqueles que deveriam proteger e orientar os produtores rurais. Então vamos lá. Eu farei a leitura da documentação que é necessária, que é apresentada por eles mesmos em cartilhas para ser feita a contratação de mão de obra. Formas de contratação. Quais são os tipos de contratos que poderá fazer? A legislação atualmente oferece várias possibilidades para a contratação, que pode ser feito por prazo determinado ou indeterminado, dependendo da necessidade das famílias e de acordo com cada cultura. Quantos trabalhadores, quantos dias e assim por diante. Contrato por pequeno prazo, ou seja, curta duração. É um contrato específico que foi incluído na legislação para atender às necessidades de contratação por curto prazo pelo agricultor familiar. Dispensa assinatura em carteira de trabalho, desde que tenha previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Lembrem que nós contatamos todas as entidades representativas solicitando para que isso constasse nas convenções coletivas de trabalho. Infelizmente, nós temos notícia de que isso aqui foi negligenciado por essas entidades mais uma vez. Então, nós precisamos ir para cima desta sacanagem. Deve ser registrado no e-social, simplificado, e ter contrato firmado pelas partes em 2 vias. O prazo dessa forma de contrato é de 2 meses, no período de 1 ano, e serão garantidos todos os direitos trabalhistas. Este é o artigo 1º da Lei 5.889 de 1973. Contrato de safra. A legislação permite fazer um contrato somente para o período de safra, para aquelas tarefas normalmente executadas no período compreendido entre o preparo do solo, o cultivo e a colheita, e pode ser objeto de contrato para o segurado especial no limite de até 120 dias no ano cível, mesmo intercalado. Por não ter fixação de dias, sugere-se sempre constar cláusula no contrato fazendo referência à safra e ao ano. Por exemplo, safra da uva 2024. No período do contrato, deverá ser pago ao safrista a título de indenização de tempo de serviço 1/12 do salário mensal, sendo considerado o mês inteiro a fração superior a 14 dias. Contrato intermitente. É uma modalidade nova de contrato que foi autorizado na Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017, utilizada quando a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços
e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentes do tipo de atividade do empregado e do empregador. O e-social simplificado para o segurado especial ainda não está adequado para atender todas as especificidades desta modalidade de contrato. Posso contratar mais de um empregado? Sim, pode contratar. Mas para manter a qualidade de segurado especial, precisa respeitar o limite de 120 dias empregado no ano civil, de janeiro a dezembro, conforme explicado no item 2. Esta situação desses 120 dias, nós precisamos acabar com isso aqui. Isso aqui é para fazer com que o produtor rural desista de contratar mão de obra e automaticamente pare de fazer a sua produção, podendo vender, comercializar. Posso contratar por dia? A legislação permite a contratação de mão de obra por dia, mas precisa regularizar o vínculo no e-social e observar os demais requisitos legais. Exemplo, contrato intermitente e contrato de curta duração. É possível fazer o sistema de troca de serviços dias com vizinhos? Sim. Contudo, não pode haver qualquer tipo de pagamento. Importante cuidar para que haja equiparação, igualdade de condições. Importante, neste caso, fazer um contrato de cooperação. É aquilo. Eu trabalho na propriedade do meu vizinho e o meu vizinho trabalha na minha. E essa equiparação é meio óbvio. Se eu vou um dia no meu vizinho vem um dia na minha propriedade. É preciso fazer algum exame médico para iniciar e encerrar o contrato de trabalho? Sim. É preciso fazer exame médico para contratação e demissão. O empregado está dispensado de realizar exame demissional desde que o último exame médico tenha sido realizado há menos de 90 dias, salvo disposto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso aqui é uma palhaçada. Pensa você fazer exame médico para trabalhar 3, 4 ou 5 dias numa propriedade? Essa é a legislação infame que os nossos parlamentares aprovaram para nós. É isso que todos nós que comemos precisamos entender. Os nossos produtores rurais, aqueles que plantam aquilo que nós comemos, são massacrados. E são massacrados pelos nossos representantes. Registro e documentação. Como posso fazer o registro de um empregado? Para o segurado especial, existe a plataforma simplificada no e-social. Ali ele informa os dados de contratação, gera o recibo de pagamento e depois o termo de rescisão de contrato. O INSS, a Receita Federal e a Caixa Econômica Federal receberão as informações, tornando-se dessa forma uma contratação regular, sem gerar prejuízo para o enquadramento como segurado especial e o reconhecimento de direitos previdenciários e garantido os direitos trabalhistas. Quem pode fazer a documentação? O e-social simplificado para o segurado especial permite que o próprio agricultor possa fazer a regularização referente à contratação usando a senha do gov.br. Contudo, para ter maior segurança, poderá procurar auxílio dessas entidades infames todas, que são as que estão ameaçando os produtores que a gente tem falado nesses últimos tempos. Ameaçando, o que eu me refiro é de que somente pode ser feito contrato com carteira assinada. Se encarregaram de colocar isso na convenção coletiva, infelizmente os produtores nem sempre conseguem participar e aí são massacrados e não é seguida a legislação toda que é para isso instituída no nosso país. Por favor, aos produtores rurais, se atentem a todas essas informações e nós que comemos vamos ficar atentos, porque se o produtor não produz, nós não teremos o alimento natural na nossa mesa. E é isso que esse esquema todo quer. É por isso, a transição alimentar é tudo sintético, à base de inseto e tudo industrializado, feito com esses elementos químicos que nós sabemos
que provocam diversos problemas de saúde, que são esses problemas graves que estão aí e todo mundo diz que não sabem qual é a origem. Vamos proteger os nossos irmãos que produzem os nossos alimentos.